Nessa noite eu quero compartilhar com vocês o tema Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, não é, irmãos? Sim, Deus é bom. Deus é bom. E o texto que eu quero compartilhar com vocês é o Salmo de número 73, versículo 1. Apenas esse texto. Domingo passado nós pregamos uma mensagem neste Salmo, que foram os versículos 23 e 24, falando da segurança do crente, falando que Deus é quem segura nas nossas mãos, Deus é quem nos guia com o seu bom conselho, e depois Ele nos recebe na glória. E hoje, então, eu resolvi recuar um pouquinho ao início do Salmo para lhes falar da parte de Deus, que Deus é bom, Deus é bom. Eu penso que vocês conhecem a frase, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Está vendo ela projetada aí? Quem já enviou ela para alguém, ou já pronunciou ela, ou já recebeu essa frase? Quem aqui? Faz assim com a mão, só para eu ver. Eu acho que quase todos, né? Quase todos já receberam essa frase teológica, uma frase teológica robusta, gostosa de receber, maravilhosa de ser enviada. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Mas às vezes parece que quando isso vai sendo popularizado, fica meio comum, né? E você não tem mais uma noção da implicação daquilo que você está dizendo, está enviando ou está recebendo. Ela se popularizou, na minha opinião, na minha humilde opinião, a partir da divulgação do filme Deus Não Está Morto. Eu não sei precisar, minha memória aqui não é tão precisa, se é no primeiro filme, no segundo filme ou no terceiro filme. Parece que alguém sussurrou aí. É no primeiro filme, né? Tem lá o pastor, um pastor missionário, e de repente as coisas não andam para aquelas pessoas que estão à volta dele, ou até mesmo com o pastor, e ele então repete a frase, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E de fato Ele é bom. Mas eu quero, antes de ler o texto do Salmo, eu quero ler com vocês o que Jesus ensinou em Lucas, fazendo um contraste sobre a bondade de Deus e os homens. Fazendo um contraste com os pais, com nós que somos pais, com os filhos que pedem aos pais e com esse Deus gracioso que é bom. Então, em Lucas, no capítulo 9, ou capítulo 11, melhor dizendo, nós temos o Senhor Jesus ensinando sobre oração, e quando chega num determinado momento do capítulo 11, ele então vai dizer, ou perguntar, ele vai perguntar, veja o que diz o versículo de número 11, capítulo 11, versículo 11. Ele diz, qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? E olha só que o Senhor Jesus, quando termina falando dos pais que são maus, talvez você se julga muito bom, né? Mas Jesus está dizendo que nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Se o filho pede um pão, nós não damos para o nosso filho uma pedra. Se bem que de vez em quando a gente deveria dar uma pedra para o menino, né? Porque aquele menino que chega em casa fala, nessa casa não tem nada para comer. Então deveríamos talvez pegar uma pedra e falar assim, coma aí, vai roendo essa pedra aí. Não é não? O menino olha, a geladeira está farta, o armário está cheio, a despensa está abarrotada de coisas e ele diz que não tem nada para comer. Quem aqui já teve essa experiência com filhos? Só eu lá em casa, né? Só eu lá em casa que tenho essa experiência, porque os meus são mais pecadores, né? Mas Deus é bom. Mas a gente dá coisas boas para os nossos filhos dentro dessa perspectiva do que o Senhor Jesus está ensinando. Né? Se o filho pede um peixe, nós não damos uma cobra para o menino. Se pede um ovo, a gente não dá um escorpião para o menino. Então, se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, efetivamente, Deus é bom, Deus é bom. De volta para o Salmo, eu desconfio que num determinado momento aqui nessa igreja, em 2018, um irmão me deu um tablet, porque eu chegava nos meus primeiros meses, domingo, com esse calhamaço de folha, né? E eu acho que ele pensava assim, meu Deus do céu, olha o tanto de página que ele tem do sermão dele hoje. E aí eu acho que ele pensou, vou dar para ele um tablet. Porque pelo menos emocionalmente eu não vou ficar com a sensação de quantas páginas passaram. Que ele não está vendo ali que meu dedinho está, né?
mas aqui são muitas, mas a letra está no tamanho 50. Então eu não vou demorar, eu acho, né? Eu acho que eu não vou demorar nessa noite. Mas este salmo, o salmista, ele está contando o seu testemunho. Esse Salmo 73. Quem está com a Bíblia aberta aí? Só para a gente ver que a gente vai ler o texto. Então ele está contando o seu testemunho, dando o seu testemunho do que aconteceu com ele, da crise. Domingo passado eu até falei da crise. E a palavra que nós vamos ver neste salmo é que ele tem uma divisão. Por exemplo, este salmo ele encontra-se no terceiro livro dos salmos. O livro dos salmos ele é dividido em blocos, né? O primeiro livro, segundo livro, terceiro livro e assim por diante. Então ele está dentro dessa classificação, desse bloco do terceiro livro dos salmos, que compreende entre o Salmo 73 e o Salmo 89. E a divisão deste salmo, eu costumo dividi-lo, penso que a minha hermenêutica e a minha homilética não está ruim. Ele, logo no início, no versículo 1, nós temos o que nós chamamos de a introdução. Eu chamo de introdução, o versículo 1 é a introdução. No versículo 2 até o versículo de número 16, nós temos um paralelismo de contraste. Ele vai mostrar a aparente felicidade temporal do ímpio versus a crise temporal do justo. Esse primeiro bloco é o que nós chamamos de paralelismo de contraste. No segundo bloco, nessa mesma configuração de paralelismo de contraste, porque ele contrasta ideias e experiências, não é verdade? Ele vai mostrar então o ímpio será penalizado versus o justo será recompensado. No primeiro momento ele mostra, olha, o ímpio é que é feliz, olha só como o ímpio é feliz. E mostra então a crise do salmista. Olha como eu estou infeliz, porque eu não tenho o que o ímpio tem. De repente há uma virada de chave, há uma mudança, uma transformação na vida, na mente, na compreensão do salmista. E aí vem o segundo bloco, que é um paralelismo de contraste, quando ele vai mostrar o seguinte: o ímpio será penalizado. A gente olha, às vezes a gente fala assim, puxa, esse sujeito, essa pessoa com quem eu convivo, não teme a Deus, vive alienado de Deus, blasfema contra Deus, e aparentemente está se dando bem. De repente o salmista fala, não se equivoque-se. Ele vai ser penalizado. Há um momento que terá o momento do acerto de contas. Todos terão que prestar contas a Deus. E nessa dimensão escatológica, finalmente o justo será recompensado. O justo será recompensado. E aí vem a conclusão do Salmo, que no meu entendimento está aí sintetizada nos versículos 27 e 28, quando ele então avança e conclui o Salmo. Então, versículo 1, ele tem a introdução, versículo 2 até o versículo 26, dois grandes blocos, paralelismo de contrastes, e depois ele finaliza dizendo: os que afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos aqueles que são infiéis para contigo. Como que concluindo e alertando, falando, cuidado se você está pensando em abandonar o Senhor, cuidado porque você terá que comparecer perante Ele e você vai ser destruído. Deus não terá você por inocente. E aí ele conclui falando assim: quanto a mim, aquele homem que estava em crise, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então ele vai começar no Salmo falando assim: Deus é bom, e quando ele conclui, ele fala assim: quanto a mim é bom estar na presença de Deus. Se Deus é bom e ele é bom, nada melhor do que estar na presença de Deus. E olha só quantas páginas já foram. Muitas páginas. É bom ter o tamanho 50, né? Você não vai entrar em crise. Agora, queridos, pense na ideia de alguém que é convidado para contar o seu testemunho. Pense nessa ideia comigo, nessa possibilidade de alguém que é convidado para vir na IPG2, na família IPG2, para dar o seu testemunho de como que a graça se manifestou, de como que a graça transformou o coração, endireitou os caminhos e deu segurança para essa pessoa. Então, e é uma pessoa que vivenciou uma crise, não era uma pessoa não experimentada. Trata-se de um homem que era experimentado, um líder, né? O salmo é um salmo de Asaf, então, portanto, esse homem é um líder
que participava do serviço de culto a Deus, que liderava o povo de Deus na congregação para adorar a Deus, e um homem de Deus, uma mulher de Deus, ainda que sejam muito experimentados, que tenham uma vasta experiência com Deus, não estão imunes de enfrentarem crises. Crises vêm para a gente. Gente que teme a Deus, gente que ama o Senhor, gente que já experimentou a bondade de Deus, e infelizmente ainda nesse corredor da história que nós estamos trilhando, em direção a Jerusalém Celestial, a gente enfrenta crises, oscilações, dúvidas, às vezes a gente tem dúvidas. O ceticismo fica ali rondando o nosso coração. Então Asaf vem para contar o seu testemunho, e antes de contar o seu testemunho, ele começa dizendo então, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro ou coração limpo. Você pode repetir o texto comigo? Com efeito, então pense na ideia do testemunho. É como se ele, ao introduzir o salmo, ele quer mostrar o seguinte: olha, antes de contar o meu testemunho, de falar da crise que eu tive, uma crise avassaladora, eu quero deixar claro que a crise que eu tive não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com a natureza de quem é Deus, com os atributos de Deus, uma possível sonegação de Deus. A crise pela qual eu passei tem a ver com o meu coração. Foi o meu coração que começou a flertar e a invejar o ímpio, o homem mau que aparentemente está se dando bem, está prosperando, não fica doente, é feliz, aparentemente ele é feliz. Então toda essa crise avassaladora pela qual eu passei não tem a ver, não tem relação com Deus, nem com a bondade de Deus. E é por isso que ele começa mostrando que, efetivamente, Deus é bom. Deus é bom. Eu vou, à medida que eu avançar doravante, a partir de agora, eu vou intercalar o adjetivo bom com o substantivo bondade. E talvez eu fale mais de bondade. Então, você talvez não fique preso a um conceito. Talvez eu interaja, à luz das Escrituras, trabalhando o conceito, o adjetivo bom e também o substantivo bondade. Porque bondade é a qualidade de quem é bom. Ok? Bondade é a qualidade de quem é bom. Um pastor perguntou assim ao menininho na escola bíblica dominical: como é que você define bondade? E o menininho falou assim: bondade é quando a minha mãe de manhã, ela pega 2 fatias de pão e passa geleia e coloca depois 2 fatias de presunto, se bem que os nutricionistas aqui vão falar: pelo amor de Deus, eu estou trabalhando com o meu paciente lá para ele não comer esse trem. E você vem falando: é só ilustrativo, querido, não entre em crise, tá certo? Então colocou ali 2 fatias de presunto, ou de peito de peru, mussarela, enfim. E o negócio ficou aquele sanduba recheado. Não é aqueles que são mais fitness, né? Folha de alface, né? Uma fatiazinha de jiló, não é verdade? Alguma coisa do tipo, não é verdade? Então o menininho falou assim: bondade é quando a minha mãe, ao invés de me dar apenas as 2 fatias de pão, ela recheia as 2 fatias de pão e ele fica aquele sanduba grande, suculento, maravilhoso. Eu quero olhar para a bondade de Deus pensando nessa manifestação pujante de Deus, em que Ele nos presenteia, em que Ele acaba nos agraciando. E a bondade de Deus é um daqueles atributos que denominamos de atributo comunicável. Né? Nós temos os atributos incomunicáveis, que são aquelas qualidades que são encontradas somente em Deus: onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade. Esses atributos são exclusivos do Senhor, ninguém tem esses atributos. Mas a bondade é encontrada em nós, como outros atributos, o amor de Deus. Assim também nós também somos habilitados a amar. Então são esses atributos chamados de atributos comunicáveis. Esse é um atributo que é encontrado em Deus e também em nós. Volta e meia, por bondade e graça, a gente também estica a bondade sobre os outros.
Porque quem recebeu bondade está, de alguma forma, habilitado a conceder bondade. Quem foi agraciado com o amor de Deus, de alguma forma, está habilitado a esticar o amor também sobre os outros. Quem foi contemplado com o perdão de Deus, também foi habilitado a estender o perdão àqueles que nos ofendem. Quem foi alcançado com a misericórdia de Deus, também está habilitado a conceder misericórdia. Atributos comunicáveis. Agora, como que nós podemos definir a bondade de Deus? E para isso eu convido Heber Carlos de Campo, o pai, não o filho, que diz o seguinte: podemos definir a bondade de Deus como a sua disposição favorável para toda a sua criação. Todavia, a sua bondade se manifesta de um modo particular àqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. O Heber Carlos de Campo ele vai dizer o seguinte: olha, a bondade de Deus, ela no seu transbordamento, ela é estendida a toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus é alvo da bondade de Deus. Mas de um modo particular, a sua bondade é direcionada àqueles que foram criados à imagem de Deus. Quem está aqui comigo? Muito bem, então fica aqui comigo. Agora vamos pensar em como o salmista introduz o salmo, e depois a gente vai olhar essa bondade manifesta de modo mais ampla e depois de modo mais particular. Então veja só, o objetivo da bondade de Deus, conforme o salmista descreve aqui, chamando Deus de bom, falando que Deus é bom, essa bondade é direcionada ao povo da aliança. Deus é bom para com quem? Para com Israel. É assim que ele introduz o salmo. Deus é bom, com efeito, Deus é bom para com Israel. Quando foi a primeira vez que a palavra Israel apareceu na Escritura? A primeira vez que houve o registro, houve a menção da palavra Israel. Então Gabriel vai nos ajudar projetando aí o texto para você, a gente agilizar ao nosso tempo. O primeiro indivíduo a ser chamado de Israel foi Jacó. Quando ele encontrou-se com Deus, ou foi encontrado por Deus no Val de Jaboque. E o anjo do Senhor pergunta para ele assim: qual é o teu nome? E no meu entendimento, quando Deus faz essa pergunta para ele, qual é o teu nome, Deus quer arrancar do coração de Jacó uma confissão, quer que ele assuma quem ele é de fato. Porque o nome dele, Jacó, significa, dentre outras coisas, trapaceiro, enganador. Então o anjo pergunta assim: qual é o teu nome? E ele tem que dizer: eu sou um enganador. Eu sou um trapaceiro. A minha vida tem sido assim o tempo todo. Já fiz isso com meu pai, já fiz isso com meus irmãos. Tentei fazer com o sogro, mas não deu muito certo, porque o sogro parece que era mais astuto do que ele, né? Na verdade, ele bebeu um pouco do veneno também que ele tinha feito com que as pessoas bebessem, por meio do sogro dele, Labão, porque Labão era um cara astuto, né? Um cara bastante materialista. Se Jacó era materialista, Labão tinha passado por essa escola há muito tempo. Só que aí, a primeira vez que aparece então a palavra Israel foi nessa experiência de transformação. Porque o anjo do Senhor diz para ele: doravante, seu nome será Israel. Por que é importante chamar sua atenção para isso? Porque Jacó, ele é, dentro dessa configuração da relação de Deus com o seu povo, um representante da aliança. Né? A Bíblia fala Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. Eles têm essa representatividade nessa relação pactual de Deus com o seu povo, nessas figuras, nesses personagens, que isso é estendido à sua descendência, aos seus filhos, aqueles que eles haveriam de gerar. Agora veja só, então, tendo isso em mente, nessa figura que representa, ou que passará a representar o povo, vejam o que aparece, então, no livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 17. Crônicas, capítulo de número 17. Olha só
o que aparece nesse texto a partir do versículo 21 a 24. Veja só o que diz dentro de um contexto em que Davi está fazendo uma oração. Diz assim o texto: quem há como o teu povo de Israel? Veja só, há um tom de peculiaridade, de exclusividade. Gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome. Como estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito, estabelecestes a teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizestes o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da casa, da sua casa, seja estabelecida para sempre. E faze conforme falaste. Estabelece-se e seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. É Deus para Israel e a casa do seu povo, diz a palavra de Deus. A partir de então, Jacó já não está mais enquanto personagem, enquanto indivíduo na figura. Mas a partir de então, por conta da representação dele de ser o terceiro patriarca, o povo então, a totalidade do povo de Deus é chamado por vezes de Israel. De Israel. Vejam o que diz Isaías em 2 capítulos de Isaías, no capítulo 43 de Isaías, e o capítulo também 44, o capítulo de Isaías 43, versículo de número 1. Olha só o que diz o texto que está sendo projetado aí para você ler. Mas deixe-me abrir aqui, que sem os óculos eu não consigo enxergar lá atrás. Diz assim o capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. E depois muda. E que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Jacó já não está mais presente. Mas ao dirigir-se ao seu povo, e mostrando essa relação com esse personagem, Deus acalmando o coração do povo diante dos medos, dos riscos que cercavam o povo, ele diz: agora assim diz o Senhor, que te formou, ó Israel, não tenha medo. O capítulo 44, ele vai dizer basicamente a mesma coisa, dizendo assim: agora, pois, ouve, ó Israel, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. A quem escolhi. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque quando o salmista introduz o salmo dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel, ele está pensando não no indivíduo Jacó, mas no povo que é oriundo de Jacó, nos descendentes de Jacó, nos filhos de Jacó, na representatividade da totalidade do povo de Deus, Então, o que ele faz a menção aqui, deste modo peculiar, que envolve a bondade, ele está falando dentro dessa dimensão que envolve a salvação e que envolve a aliança que Deus fez com o povo. Deus é bom dentro dessa dimensão geral, mais macro, mas Deus é bom de modo particular para com o seu povo. E nesse caso, dentro dessa percepção pactual e da aliança, a bondade de Deus diz respeito à relação de Deus com o seu povo. No Novo Testamento, a Escritura vai chamar o povo de Deus de o Israel de Deus. O Israel de Deus, junção de judeus convertidos e de gentios convertidos, o Israel de Deus, a igreja de Deus, o povo de Deus, o povo amado de Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus. E nessa bondade de Deus que estabelece por meio da aliança, isso aconteceu ou foi decorrente do derramamento do sangue do Filho de Deus.
daquilo que Jesus realizou na cruz e saiu catando um aqui, outro acolá, e chamando pelo Evangelho e trazendo para o corpo de Cristo. E agora este povo que é chamado de Israel, de Deus, experimenta a bondade de Deus. Deus é bom para com a igreja, em outras palavras. Deus é bom para com a nossa vida. Por isso o salmista, ele, quando vai terminar o salmo, ele vai dizer: uma vez que Deus é bom, que Deus está envolvido numa relação de aliança comigo, essa aliança é inquebrável, ela não pode ser rompida, então é bom estar na presença de Deus. É muito bom estar na presença de Deus. Não é maravilhoso? Está contando as páginas não, né? Agora veja só. A manifestação ampla da bondade de Deus, ou o alcance geral dessa bondade, merece também a nossa atenção. Então vejam o que diz o Salmo de número 33, versículo de número 5. Olha só o que diz o Salmo 33, 5. Ele ama a justiça e o direito. Quem pode completar aí? Todos vocês podem completar? A terra está cheia da bondade do Senhor. Queridos, eu sei que morar na cidade grande como nós moramos, tem muitas luzes, e elas acabam como que ofuscando a nossa capacidade de enxergar a bondade de Deus na criação. Isso é fato. É muito comum, talvez possa acontecer com você, com alguns de nós talvez não, é mantido um pouco de sensibilidade, mas nós temos aqui, pastor Elias, nós temos aqui em Brasília, eu penso que o senhor sabe disso, né? E a experiência de que no mês de agosto, setembro, aqui fica uma secura, não é verdade? As gramas secam, as folhas caem, as árvores parecem que vão definhar e morrer. Mas de repente, a gente começa a olhar para os nossos ipês, os nossos belíssimos ipês. E de repente você vê florir um ipê rosa. E de repente, eu gosto, por exemplo, daquela cor amarela, e você olha para um ipê e de repente ele fica florido, e de repente aparece um ipê da cor branca. E aí você que estava meio anestesiado por conta do brilho excessivo das luzes, das telas, das luzes que nós utilizamos para a claridade do nosso lar, para o desempenho da nossa vocação e trabalho, de repente há um pouquinho, uma faísca de sensibilidade e você percebe a bondade de Deus. Porque, queridos, enxergar as cores é uma graciosidade da parte de Deus para a gente ver a bondade de Deus nas cores, nesse universo amplo que mesmo depois do pecado ter entrado no mundo e ter sacudido a criação e ter desajustado a harmonia da criação, Deus tomou-se a dianteira de preservar na vasta criação e de manter na vasta criação a bondade. A terra está cheia da bondade de Deus. Se você resolve fazer um passeio em torno do Distrito Federal, você encontra cachoeiras lindíssimas no Goiás. Se vai para Pirinópolis, como vocês costumam dizer, Piri, eu estou achando que eu vou embora do Distrito Federal e não fui em Pirinópolis. Que coisa terrível. Preguiça, eu acho que é preguiça mesmo, né? Você falou, pastor, o senhor está pregando em conta do seu pecado. E você vê cachoeiras lindíssimas, nascentes lindíssimas, montanhas lindíssimas, Chapada dos Veadeiros. E aí você começa a se dar conta que toda a terra está cheia da bondade de Deus. Mas às vezes parece que a gente vai perdendo essa capacidade de contabilizar e de enxergar a bondade de Deus manifesta na criação. Não sei se vocês sabem, vocês que são do Distrito Federal,
mas no Distrito Federal tem muitas pessoas que trabalham com hortaliças. Se você vai na direção de Vicente Pires, naquelas bandas lá, você compra o alface fresquinho. Você sabe que um bife de alface é uma delícia, né? Com um fiozinho de azeite, uma pitadinha de sal. Não é verdade? Hein? Só que não, né? Então, mas você vê a bondade de Deus nas plantações. Se estica um pouco mais, você encontra a festa do morango, acho que é Braslândia? Você encontra a festa do morango. Maravilhoso. Né? Já passei lá com a minha esposa. Lá eu já passei com a minha esposa e com a Diana. Diana ama morango, né? Então, você começa a ver que toda a terra está cheia da bondade de Deus. Veja ainda mais um salmo, o salmo de número 104. Esse salmo é uma descrição extraordinária da bondade de Deus, do ponto de vista amplo, mais universal. Olha aí o versículo de número 13 ao versículo 15, diz assim: do alto de tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras, fazes crescer a relva para os animais, olha só a bondade de Deus esticada sobre os animais, e as plantas, para o serviço de quem? Para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem. Tem discussões sobre isso, mas nós não vamos entrar nelas. O azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Eu sei que os nossos filhos não sabem que o ovo vem da galinha, mas o ovo vem da galinha, crianças. Não é? Queridos, eu não sei quando vocês leem os Salmos. Que delícia é ler os Salmos. A palavra de Deus, uma linguagem poética, robusta, falando da criação e do propósito da criação. Por que Deus criou essas coisas? Por que elas existem? O texto fala que é para os animais, para as plantas, mas de repente ele fala que é para o serviço do homem. Há uma realização por parte do homem no envolver-se com a terra, com as plantas, com os animais, com toda esta vasta criação que Deus nos colocou como gerentes, como administradores de tudo isso. Tem muitos homens, né? Eu acho que deve ter mulheres também, que falam assim: quando eu me aposentar, hein, pastor Olavo? Tem muita gente que fala assim: quando eu me aposentar, eu vou comprar um sítio. Um psicólogo americano falou que é saudade do Éden, quando o homem fala assim: eu quero comprar um sítio, uma chácara. Saudade do Éden, não é? De repente seja, meio que camuflado, sem discernir do porquê que há esse desejo. Mas, queridos, o ponto aqui é que você preste atenção nesses sinais, nas digitais do Criador, que mostram a sua bondade na criação, de modo amplo, Tem um momento que ele fala aqui desse cuidado que é dispensado, essa bondade de Deus que tem a ver com os animais. Vejam aí o versículo de número 27. Eu penso que diz assim, eu penso que ele também reforça isso, melhor dizendo: todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortam a respiração, morrem e voltam ao seu pó. O fôlego de vida, o oxigênio que você está respirando, é Deus lhe mostrando a bondade. Ai, que delícia, que delícia, que delícia. Pensa, né, no período da pandemia, familiares, irmãos nossos da dimensão de estarmos todos vinculados a Adão, né, sem oxigênio, sem condição de respirar. Pensa que coisa terrível. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Olha só, dentro da dimensão da criação, depois da queda, olha só o papel do Espírito Santo atuando na criação. Olha só o que diz aí, versículo 30.
envias o teu Espírito e eles são criados. E assim renovas a face da... Essa terra não está apodrecendo com uma velocidade assim inimaginável, porque o Espírito Santo de Deus traz renovo sobre a criação e sobre a terra. Às vezes a gente pensa que não, né? Fala, não, mas a tecnologia, a ciência de ponta, a irrigação melhorou, as máquinas, isso e aquilo outro. Meus queridos, se Deus cerrar os céus, não há vida nesse planeta. É a bondade de Deus sobre a vasta criação. Olha ainda no versículo de número, no capítulo 45 deste salmo, falando ainda de bondade, no aspecto mais geral. Olha só o que diz, 45, versículo 9, 15 e 16. Diz assim o 9, o Senhor é bom para todos. O Senhor é bom para todos. E as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras, diz a palavra de Deus. Versículo 16 diz assim, abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. A todo vivente. Versículo 16, ou versículo 15 que eu passei batido. Em ti esperam os olhos de quem? De todos. E tu a seu tempo lhes dás alimento. Eu temo que talvez você e eu, comecemos a pensar que é natural todo dia ter uma refeição na mesa. Isso é muito natural e a gente vai ficando insensível, os olhos obscurecidos, capacidade de reconhecimento prejudicada, e a gente começa a pensar que o ator nesse cenário principal somos nós. Não somos nós. É o Deus a quem o salmista disse, com efeito, Deus é bom para com Israel. É Ele que olha para a sua vasta criação e estica sobre ela a sua bondade, queridos. Agora, e de modo particular? De modo particular, vejam o que acontece, o que está registrado segundo as palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo de número 5, versículo 45. Olha só o que o Senhor Jesus vai dizer no capítulo 5, versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Na teologia a gente traz esse texto para a qualificação da teologia ou da doutrina daquilo que a gente chama de graça comum. Mas o que a gente vê aqui é a bondade de Deus, de fazer nascer o sol sobre maus e bons, vir chuva sobre a horta dos justos e também dos ímpios. Isso é a bondade de Deus, contemplando a todos indistintamente. Vejam ainda o que Paulo vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, no versículo de número 17. Ele falando para pessoas que viveram sem Deus e que agora estavam sendo expostas ao Evangelho do Senhor Jesus. E aí Paulo traz à memória dessas pessoas essa bondade de Deus, essa providência de Deus no capítulo 14, versículo 17. Ele vai dizer assim, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o quê? Fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Sobre quem Deus estava fazendo isso? Sobre aqueles que não estavam nem aí para com Deus. Paulo vai dizer, olha, o que vocês experimentaram até aqui na história de vocês, na existência de vocês, tem a ver com a bondade de Deus. Vocês não sabiam, vocês estavam vivendo longe de Deus, vocês criaram seus deuses, fabricados pelas mãos de vocês, fruto da imaginação de vocês, mas tudo o que vocês experimentaram foi em decorrência da bondade de Deus sobre os homens.
Salmo de número 25, versículo 8, diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta os caminhos aos pecadores. O que é isso senão bondade de Deus? Deus poderia deixar-nos nas encruzilhadas da vida, indecisos, com a mente obscurecida, sem um farol para nos guiar. De repente Deus nos dá a instrução, apontando o caminho pelo qual nós devemos seguir. O que é isso? Bondade de Deus, manifestação da bondade de Deus. Olha ainda o Salmo de número 119, versículo de número 68. Olha só que delícia, que preciosidade nós encontramos nesse Salmo. Versículo 68 do Salmo 119. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Em linhas gerais, então, queridos, fechando essa ideia, em linhas gerais, a bondade de Deus se manifesta de modo amplo, geral, universal, e de modo particular sobre os homens, e de modo ainda mais particular sobre aqueles que estão numa relação pactual com Deus. E como ela vem, como é que ela se manifesta? A bondade inclui, dentre outras coisas, direção, sustentação, preservação e as bênçãos temporais nessa esfera da nossa vida, de dias, de tempo que nós contamos, dias, semana, meses, anos, década. E para alguns, mais teimosos, até um século. E um pouquinho mais de um século. É a bondade de Deus. A bondade de Deus. Portanto, diante da crise que este homem tinha enfrentado, ele vai dizer, olha, Deus é bom para com Israel. Quem é Israel? É a totalidade do povo de Deus. Mas ele é tão específico, ele está tão preocupado com essa ideia, que ele vai mostrar que dentro deste âmbito pactual, de aliança, de relação com Deus, e na dimensão do Novo Testamento, nós havemos ela ser firmada e manifestada em Cristo Jesus, ele vai como que mostrar, com efeito Deus é bom para com Israel, mas ele vai qualificar para com os de coração limpo. Porque pode ser que alguém desavisadamente comece a pensar o seguinte: bom, mas eu sou filho de crente, eu sou de uma geração de presbiterianos, 4ª geração, meu bisavô era presbiteriano, meu avô, meu pai, e agora eu sou também presbiteriano. Mas você não tem um coração limpo, então você não pode se considerar nessa configuração estrita de bondade de Deus, que se dá em Jesus Cristo, que dentre outras coisas, nos alcança, nos dá vida, nos limpa, remove de nós a sujidade, a impureza, e agora nós passamos a ter coração puro, coração limpo. É uma qualificação que vem para mostrar distinção, porque não é uma questão biológica nem hereditária, nem de denominação, não tem a ver com denominação, tem a ver com a manifestação que se deu em Cristo e transbordou para conosco, nos alcançando e nos dando agora coração limpo, coração puro, que ama o Senhor Jesus e que tem apreço pelo Senhor Jesus, pela causa do Senhor Jesus. A ideia aqui de limpo é a ideia de pureza, a ideia que traz um elemento que é para distinguir quem pertence a Deus, quem serve a Deus, daquele que não serve a Deus, para mostrar o seguinte, que não é uma questão só de verbalização de fé, é uma fé que precisa vir acompanhada de frutos, de uma demonstração de gente que entendeu e que respondeu o Evangelho do Senhor Jesus. Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, de coração puro. Maravilhoso. Se você está em Cristo, se você é do Senhor Jesus, vocês estão, então,
está dentro dessa qualificação, dessa dimensão de manifestação de bondade estrita que se manifesta sobre um povo. Um povo que é chamado de igreja. Um povo que é chamado de os lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Limpo de coração ultrapassa a questão de uma mente pura, embora isso também seja verdade e está englobado. Limpo de coração deve ser entendido como uma vida dedicada e consagrada ao Senhor nosso Deus, que serve de instrumento para o Senhor nosso Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Porque verão a Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. E pasmem, estou na última página. Deixa eu terminar, então, dizendo basicamente 3 coisas. Primeiro, uma pessoa que enfrenta a tentação de natureza semelhante à enfrentada pelo salmista Asaf, que, num certo momento da crise, questionou a bondade de Deus, a justiça de Deus, e chegou a pensar, eu acho que não valeu a pena. Quando você pensa assim, você precisa fazer um autoexame, porque a culpa da sua crise não tem a ver com Deus. Deus é bom. Tem a ver com o seu coração. Tem a ver com essa fonte que volta e meia, se não for cuidada, ainda começa a ter um resíduo de lodo, de impurezas, e que faz com que os nossos olhos flertem e fiquem capturando imagens que não tem nada a ver com a satisfação plena em Deus, em Cristo Jesus. Segundo, antes de pensar em querer transferir a culpa para os outros ou para Deus, você precisa olhar de modo mais reflexivo, voltando-se para a palavra e deixando a palavra ministrar o seu coração, para que você não perca de vista e nem se esqueça, Deus é bom. Deus é bom. Como que eu vejo essa bondade? Na vasta criação. Sobre os homens, por mais vis que eles são, mas sobretudo na igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Na igreja, nós vemos a bondade de Deus de uma maneira extraordinária. Porque é em Cristo Jesus que a gente vê a pujança da bondade de Deus demonstrada na encarnação de Cristo, no ministério de Cristo, na morte de Cristo, no sepultamento de Cristo, mas sobretudo na vitória de Jesus sobre a morte. É ali que nós vemos a bondade do Senhor Jesus. Portanto, nós podemos fazer coro com o salmista. Jamais devemos nos esquecer que Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. E se Deus é bom, então quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos, diz a palavra de Deus. Que o Senhor, nessa noite, nessa semana que se inicia, lhe permita com sensibilidade, com graciosidade, enxergar a bondade de Deus e ser grato pela bondade de Deus, demonstrada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E eu quero lhe convidar a ficar em pé, e sob a batuta do reverendo Robson e o pianista, a gente cantar o hino 336. Porque ali nós vemos a bondade de Deus. E essa bondade de Deus nos chama a consagrar a nossa vida e dedicar a nossa vida para o serviço do Senhor, nosso Deus.